Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar em alguns excertos de A Vida de Jesus de Nazaré, um estudo. O nosso foco aqui é tentar entender a figura de Jesus partindo mais da sua humanidade, sabe? Como os primeiros seguidores talvez o viram, ali naquele caldeirão que era a Palestina do século I. Vamos tentar desvendar um pouco esse contexto político, religioso e a mensagem dele, né? É um ótimo ponto de partida, porque assim, a Palestina daquela época não era simples. Não estava toda sob domínio romano direto logo de cara. Primeiro veio Herodes o Grande, depois os filhos dele dividiram, né? Filipe, Antipas, Arquelau, e a presença romana foi crescendo. Aí sim, figuras como Pôncio Pilatos aparecem na Judéia. O clima era de tensão, sabe? De ocupação. E imagino que, além da política, a religião também não era uma coisa só, né? Tinha muitos grupos, visões diferentes. Isso deve ser chave para entender tudo. Totalmente chave. Não dá para falar de um judaísmo único naquela época. Tinha, por exemplo, os saduceus, a elite do templo, talvez um pouco mais secularizada, por assim dizer. Aí, os fariseus, esses sim, muito influentes com o povo, focadíssimos na lei, tanto a escrita quanto a oral, as tais tradições dos anciãos, mas as fontes sugerem que podiam cair num certo formalismo. Entendi. E ainda tinha outros grupos, né? Sim, os zenotes, supernacionalistas, radicais contra Roma, e os essênios, que eram mais ascetas, viviam em comunidades separadas, com regras bem rígidas de pureza. E no meio disso tudo, o povo comum. Muitos talvez seguindo os fariseus, mas também um grupo que as fontes chamam de devotos, com uma fé mais simples, pessoal, como a própria família de Jesus, né? Exatamente. E essa variedade toda, nossa, criava um monte de ideias sobre o Messias, expectativas diferentes. Alguns esperavam um líder tipo Davi, um guerreiro para expulsar os romanos. Essa era mais a visão zelote, né? Outros talvez esperassem uma intervenção divina, mais apocalíptica. E tinha gente, como os devotos, que talvez esperassem um rei que purificasse Israel, mas de um jeito mais espiritual. Uau! Então Jesus chega nesse cenário com vários roteiros possíveis já na cabeça das pessoas. Exato. Entender essa diversidade de expectativas é fundamental para sacar como ele foi recebido. Ou não recebido, né? Certo. Então vamos lá. Tendo esse quadro complexo, como é que Jesus, como ele se posiciona? O texto que a gente leu contrasta ele bastante com outras figuras, tipo João Batista, os fariseus. Sim, o contraste é bem nítido. João Batista era aquele profeta do deserto, né? Asceta, pregando arrependimento urgente porque o julgamento estava chegando. Jesus não. Quer dizer, ele reconhecia o João, claro, mas ele vivia no meio do povo, ia a festas, como nas bodas de Caná. Inclusive era criticado, né? Diziam que ele era amigo de publicanos e pecadores. Mostrava uma humanidade bem inserida no dia a dia. Interessante essa diferença. E qual os fariseus e os escribas? Qual era o ponto de atrito principal? A autoridade. Acho que esse é o ponto central que as fontes mostram. Os fariseus e escribas baseavam a autoridade deles na tradição, na interpretação cuidadosa da lei, que vinha sendo acumulada. Jesus não. Ele ensinava com uma autoridade que parecia vir de dele mesmo. Aquele famoso, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Isso era chocante para a época. Quer dizer, ele não estava jogando a lei fora, mas talvez chamando para a essência dela, o amor a Deus, ao próximo. Parece sutil, mas devia gerar faísca. Exatamente. O foco dele era na intenção do coração. Ele criticava muito o que via como formalismo vazio, a hipocrisia em alguns líderes. Era um chamado para uma autenticidade radical, sabe? Entendi. E essa autoridade toda, essa ideia de um reino de Deus diferente, como ele passava essa mensagem? Imagino que não era só discurso direto. Não mesmo. Ele usava muito as parábolas, que são geniais, né? Histórias simples do cotidiano, semente, fermento, ovelha perdida, para falar de verdades espirituais bem profundas sobre esse reino. Um reino que cresce meio discretamente, sabe? E que se baseia numa relação muito íntima com Deus que ele chamava de Pai, Abba. E as ações dele também eram parte da mensagem, né?
as curas, acolher gente marginalizada. Sim, totalmente. As ações dele eram a mensagem viva. As fontes dão a entender que as pessoas se sentiam atraídas por ele pela pessoa dele, não só pelas ideias, entende? E aí a gente chega num ponto que é talvez o mais intrigante. Essa autoridade toda, mas ao mesmo tempo essa humanidade que as fontes também descrevem. Como é que ele se via? Como os textos mostram isso? É aí que fica complexo e fascinante. Por um lado, você vê uma humanidade profunda. Ele sentia cansaço, fome, sede, precisava dos amigos, buscava oração em momentos difíceis, mostrava depender totalmente do Pai. Mas, por outro lado, ele reivindicava uma relação única com Deus. Meu Pai. Agia com autoridade para perdoar pecados, o que na época era visto como algo só de Deus, né? Chocante. E usava aquele título misterioso, Filho do Homem. Que vem lá do livro de Daniel, né? Um termo cheio de ecos que pode significar desde ser humano até uma figura quase divina, com poder e juízo. O jeito que ele usa é muito sugestivo. Exato. E talvez o mais desconcertante. Ele exigia uma retidão altíssima dos outros, mas as fontes nunca mostram ele tendo consciência de pecado pessoal. Essa mistura de humanidade profunda e reivindicação de autoridade divina é um nó da questão que as fontes apresentam. Falando nas fontes, os evangelhos, como eles lidam com essa complexidade toda? O material que a gente leu menciona que eles têm diferenças entre si. Sim, e isso é super importante. Não dá para ler os evangelhos como se fossem biografias modernas, sabe? Ou gravações exatas. São testemunhos de fé, escritos décadas depois dos eventos, cada um com seu foco, sua perspectiva. Pensa assim como 4 retratos da mesma pessoa, pintados por artistas diferentes. Marcos é mais direto, focado na ação, no poder de Jesus. Mateus organiza tudo para mostrar, principalmente para um público de origem judaica, que Jesus era o Messias e dá muito destaque aos ensinamentos. Lucas já tem um olhar mais amplo, né? Enfatiza a compaixão, a universalidade da mensagem. E João? Bom, João usa uma linguagem quase poética, mística, para revelar a identidade divina de Jesus. Entendi. Então, tentar encaixar cada detalhezinho como num quebra-cabeça pode fazer a gente perder a ideia principal, que era transmitir o impacto de Jesus para aquelas primeiras comunidades. Perfeito. A voz viva do testemunho, o impacto daquela pessoa, parecia ser mais importante para a igreja primitiva do que um registro histórico nos nossos moldes de hoje. E essas diferenças, na verdade, nos ensinam muito sobre as fontes e sobre quem as escreveu. Então, para a gente ir amarrando a conversa, o que emerge é uma figura profundamente humana, certo? Nascida num contexto histórico e religioso bem específico, bem tenso, documentada por fontes que são, ao mesmo tempo, testemunho de fé e registro histórico. E essa figura tem uma autoconsciência que desafia categorias fáceis, né? Exatamente. Essa dança entre o Jesus humano percebido pelos contemporâneos, as várias expectativas messiânicas da época e a própria afirmação dele de autoridade e de uma relação única com Deus, isso continua sendo um ponto fascinante para estudo e para reflexão. É muito rico. Fica então a reflexão para quem nos acompanha. Como é que entender melhor esse contexto todo, histórico, religioso e a natureza dessas fontes, como isso pode moldar a nossa percepção dessa figura tão marcante na história? Fica o convite para continuar explorando. Muito obrigado por essa análise. Eu que agradeço a conversa. A equipe Virtual Books Editora agradece sua visita. Se você gostou de nosso canal, por favor, inscreva-se e compartilhe.